O que é o princípio divino? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje, como prometido, vamos falar um pouco do princípio divino. Você já parou para pensar nas grandes perguntas da vida? Tipo, por que estamos aqui? Qual o sentido de tudo isso? Por que existe tanta dor e sofrimento no mundo? E o mais importante, existe um plano maior para a humanidade? O princípio divino se propõe a responder a essas e muitas outras questões. O princípio divino é a escritura central da Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, fundada pelo reverendo Sun Myung Moon. Basicamente, ele é um texto teológico que oferece uma interpretação detalhada e sistemática da história da humanidade e do universo, a partir de uma perspectiva divina. Seus principais objetivos são responder perguntas profundas que muitas pessoas têm, como: quem é Deus e qual é o seu propósito ao criar o universo e os seres humanos? Ele descreve a natureza de Deus e o plano original para a criação. Por que existe sofrimento e imperfeição no mundo? Ele aborda a questão da queda do ser humano, a história de Adão e Eva, oferecendo uma explicação sobre a origem do pecado e do mal. Qual é o plano de Deus para restaurar a humanidade e o mundo de volta ao seu ideal original? Esta é a parte mais extensa, que descreve a providência da restauração. Ela reinterpreta a história bíblica e mundial como uma série de esforços de Deus para guiar a humanidade de volta a Ele, culminando na expectativa da volta do Messias e o porquê é necessária. Também explica que essa vinda é física, e as profecias em relação a um retorno nas nuvens é simbólico. Como podemos construir um mundo ideal de paz e harmonia? Ele apresenta a visão de um reino dos céus na terra, onde as famílias vivem com base no amor de Deus e a necessidade de unificação entre as religiões e as culturas. Pense no princípio divino como um grande manual ou uma teoria unificada que oferece uma interpretação detalhada da história da humanidade e do universo, mas tudo sob a ótica de um Criador. Seus seguidores o veem como uma nova revelação de Deus, ou o completo testamento, que não vem para anular as Escrituras, mas sim para complementá-las, esclarecê-las e dar uma visão mais profunda e abrangente sobre o plano divino. Em essência, ele busca dar um sentido lógico e uma base para entender o propósito de Deus para a criação, a origem dos problemas da humanidade e o caminho para um futuro de paz. Em resumo, o princípio divino se propõe a ser uma luz da verdade, ou uma revelação atualizada, que complementa e explica as verdades das Escrituras. Por isso também é chamado de completo testamento, oferecendo uma compreensão unificada do propósito de Deus, da história humana e do futuro ideal para o mundo. Ele é um guia para entender a providência divina e o caminho para a construção de um mundo de paz e felicidade. É um texto que busca dar sentido à existência, à história e à espiritualidade, e principalmente fazer o ser humano saber que Deus tem um coração de amor infinito, que sentiu grande alegria na criação do ser humano, mas uma grande tristeza com a queda humana, e foi muito sofrido para ele quando seu filho Jesus foi rejeitado há 2000 anos atrás, tendo como consequência o prolongamento da existência do mal, necessitando desta maneira uma segunda vinda do Messias. Para facilitar, podemos dividir o princípio divino em 3 grandes pilares, ou seja, 3 ideias principais que se conectam. A. O princípio da criação, o propósito original de Deus. Primeiro, ele explica a natureza de Deus, que ele não é um ser distante, mas tem emoções, personalidade e um caráter dual, com aspectos complementares. E claro, qual foi o propósito dele ao criar o universo, e principalmente, nós, os seres humanos. A ideia é que Deus criou tudo por amor, para experimentar a alegria de dar e receber amor, através de famílias perfeitas que poderiam viver em harmonia com Ele e entre si. B. A queda do homem, a raiz do mal. Depois, o princípio divino aborda uma questão crucial. Se Deus é bom, por que existe tanto mal e sofrimento no mundo? Aqui, ele oferece uma nova interpretação da história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele explica que a queda não foi apenas comer um fruto,
mas um evento mais profundo que distorceu a pureza e o plano original de Deus para a humanidade, resultando no que chamamos de pecado original. Isso nos afastou de Deus e é a raiz dos problemas que vemos na sociedade hoje. C. O princípio da restauração, a solução e o futuro. A boa notícia é que Deus não nos abandonou após a queda. Este é o pilar mais extenso e complexo. Ele detalha o plano de Deus para restaurar a humanidade e o mundo de volta ao seu ideal original. Ele reinterpreta toda a história da providência divina, desde os tempos bíblicos como as histórias de Abraão, Moisés e Jesus, como um esforço contínuo para nos guiar de volta a Ele. E aponta para a necessidade da segunda vinda do Messias para completar essa missão e estabelecer um reino dos céus na terra, onde o ideal de Deus finalmente se concretizaria. Então, para que tudo isso? O princípio divino não é apenas uma explicação do passado, mas um guia para o futuro. O objetivo final é a construção de um mundo ideal de paz, que chamamos de Reino dos Céus na Terra e no mundo espiritual. É uma visão onde todas as famílias vivem com base no amor verdadeiro, onde as nações se compreendem e se unem em um propósito maior, e onde a humanidade vive em perfeita harmonia com Deus e a natureza. É uma proposta ambiciosa, mas que oferece um sentido de esperança e um caminho claro para aqueles que buscam a paz e a felicidade verdadeira. E esse foi o nosso mergulho introdutório no princípio divino. Sei que é um tema denso, mas espero que essa visão geral tenha dado uma ideia clara do que se trata essa teologia tão rica. Se você quer se aprofundar, a melhor forma é buscar a leitura do princípio divino completo. Ele realmente expande a mente. Gostou do vídeo? Deixe um like ou um não gostei para responder a essa pergunta, e se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Me diga nos comentários, você já tinha ouvido falar do princípio divino? O que mais te chamou a atenção? Sua opinião é super importante para mim. Nos próximos vídeos, será exposto os discursos do Reverendo Moon, na ocasião em que falou para milhares de pessoas nos primeiros anos após sair da Coreia no Oriente e chegar aos Estados Unidos no Ocidente.